Capítulo 363, Asas Celestiais, que merda você, doeu tanto que lágrimas escorreram dos meus olhos e eu estava pronto para argumentar com ele, mas o Wing me abraçou tão forte que parecia que ele nunca mais me soltaria. Nunca mais eu senti o meu ombro ficar molhado. Nunca mais saia sem dizer nada. Eu vou te matar se fizer isso de novo. Ele estava dizendo que nós nunca mais deveríamos nos separar, é isso? Kitsundere. Não, o tom dele parecia mais com um yandere. Claro que eu não disse isso em voz alta, porque eu provavelmente apanharia de novo. Eu abracei o meu irmão de volta. Estou de volta, e o Yonvou lentamente abriu seus olhos. Ele estava de volta no mundo real e não no mundo branco cheio de letras. Bran e Nova estavam olhando preocupados para ele. Você está bem? Idiota. Por que você desmaiou de repente depois de tocar no relógio? Bran lançou uma magia em Yonvou para ver se ele estava ferido, enquanto Nova gritava furioso com ele como uma expressão preocupada. Yonvou confirmou que ele estava bem e se virou para Brontes que o estava encarando. Por quanto tempo eu fiquei assim? 3 dias. Yonvou estalou a língua. Ele não percebeu que tanto tempo tinha se passado. Mas de certa forma, isso não era surpresa. Ele precisou de uma quantidade extrema de concentração só para lidar com a energia da Pedra da Alma. E considerando o que aconteceu no mundo branco, 3 dias eram na verdade um curto período de tempo. Eu disse para todos que você estava ocupado com outras coisas. Obrigado. Mas Brontes estreitou os olhos enquanto sua voz ia sumindo. Parece que você desfez o selo da Pedra da Alma, não é? Sim. Eu não sabia que isso seria possível. Foi porque eu tive ajuda. Ainda assim, é incrível. Brontes estudou Pedras da Alma a vida inteira e ele estava começando a admirar os 2 irmãos por serem capazes de lidar com elas. Você acha que consegue usar o poder da pedra? Yonvou balançou a cabeça. Existe uma diferença enorme entre lidar com ela e usar. Mas acho que se eu continuar pesquisando sobre a pedra, posso usá-la algum dia. Yonvou sentiu o peso da pedra filosofal perto do seu coração. Ele não podia sentir nenhuma diferença até que a usou como um núcleo para mover poder mágico. O seu poder mágico estava mais forte do que nunca e só com o fluxo do circuito mágico, ele sentiu todos os seus sentidos ficando mais afiados e os 3 fatores, dracônico, divino e demoníaco, sendo ativados. A qualidade do seu poder mágico não podia nem se comparar ao que era antes. Será que poderia ser chamado de poder mágico ainda, considerando como estava puro e concentrado, como a escuridão espessa no vazio? Estava completamente diferente e ele pensou em dar um outro nome ao poder. Mais tarde, reunindo poder mágico em suas mãos, ele deu um leve sorriso. Isso é o suficiente. Limpando seus pensamentos, ele disse para Inova e Bran que ainda estavam olhando para ele preocupados. Quero apresentar uma pessoa. Vocês gostariam de se encontrar com ele? Os 2 inclinaram as cabeças com a besteira que ele falou. Inova franziu as sobrancelhas e colocou a mão na testa de Yonvou. Você está com febre? Não. Então o que? Antes que Inova pudesse terminar de falar, Yonvou inseriu o poder mágico em suas mãos no relógio de bolso. Zvoish. Os ponteiros parados começaram a girar e vibrar. Letras negras começaram a flutuar acima do vidro do relógio. As letras dentro do diário saíram e começaram a girar ao redor dele antes de se reunirem e tomar uma forma humana. Quanto mais claras suas características faciais ficavam, maior o número de emoções que se passavam pelos rostos de Bran e Nova. Primeiro, eles pareciam interessados, depois, desconfiados e então de uma vez, choque, certeza e alegria. Vê você. Nova ficou tão chocado que quase caiu no chão. Quando as letras terminaram de formar o rosto de Yonvou, ele olhou ao redor e deu um sorriso travesso para Inova. E aí, velho, há quanto tempo? Clang. O martelo nas mãos de Inova caiu no chão enquanto lágrimas escorriam dos cantos enrugados de seus olhos. Ele estava olhando para o rosto que sentia tanta falta e odiava ao mesmo tempo. É realmente você? Meu Deus, acho que o velho deve estar perdendo a vista com a idade. Como pode você já estar míope?
Espera, é bem difícil de esquecer o meu rosto. Então quer dizer que você ficou demente. Então é você mesmo. Só você é tagarela desse jeito. Enova se atrapalhou com seus braços curtos enquanto puxava Jeonwoo para dar um abraço. Sério, por que você tem que fazer eu passar vergonha? Jeonwoo falou como se fosse evitar Enova, mas devolveu o abraço com um sorriso. Ele também sentiu falta de Enova, a única pessoa que nunca saiu do seu lado através dos ciclos intermináveis de sonhos. Ele realmente era como um pai. Bran olhou para os dois com olhos vermelhos, também quase derramando lágrimas. Ele odiava seu corpo de homúnculo em momentos emotivos como esse, mas ele percebeu algo e olhou para Jeonwoo com sua cabeça inclinada. Finalmente ele arregalou seus olhos e se virou para Yeonwoo. Yeonwoo, você? Ele perguntou discretamente através de sua conexão para que Jeonwoo e Enova não pudessem ouvir. Yeonwoo balançou sua cabeça de forma séria. Não conte nada a eles, por favor. As pálpebras de Bran tremeram por um momento, mas ele mordeu seu lábio inferior e assentiu certo. Estou cansado demais. Posso tirar uma soneca, não é? Jeonwoo olhou para Yeonwoo. Embora ele estivesse agindo como se tudo estivesse bem, na verdade, ele estava extremamente preocupado porque sua alma estava exausta depois de passar por todos aqueles ciclos do benefício. Ele podia se dispersar e virar um espírito básico a qualquer momento. Já era um milagre ele ter conseguido manter a sua identidade. Apesar de Yeonwoo ter enchido Jeonwoo com energia negra, havia limites na restauração de uma alma danificada. Era possível transformá-lo em um espírito familiar, mas as coisas poderiam ficar piores. Jeonwoo sabia qual era sua condição, então estava cauteloso. Ele estava finalmente vendo as pessoas de quem sentiu saudades e ele não queria fechar seus olhos de novo. Mas como ele não era nenhum fantasma, não havia nada que pudesse fazer no momento. Não se preocupe. Yeonwoo deu um tapinha na cabeça de seu irmão. Sua voz não tinha emoção nenhuma, mas Jeonwoo ainda se sentiu confortado. Tudo bem. Jeonwoo fechou os olhos com uma expressão brilhante. Seu corpo espiritual se dissipou e as letras voltaram para o relógio de bolso. Yeonwoo acariciou o relógio de bolso e se virou para Enova e os outros. Esse relógio é como a casa do Jeonwoo. Precisamos consertá-lo se quisermos curá-lo. Entendi. Vou te ajudar o máximo que eu puder. Enova arregaçou as mangas, perguntando por onde eles deveriam começar. Bran e os 3 irmãos ciclopes começaram a se mover também. Yeonwoo deu tarefas diferentes para todos e eles começaram a reparar o relógio de bolso. Felizmente, agora que a energia roxa tinha se movido para o relógio de bolso, ficou mais fácil de examiná-lo. O relógio foi criado usando Sutra Basear como base. Deve ser fácil de consertar. Bran sorriu enquanto examinava a estrutura do relógio. Sutra Base era algo que ele tinha criado e estava orgulhoso de ter sido desenvolvido até esse nível. Yeonwoo conseguiu ver a maioria dos segredos do relógio de bolso quando deu uma espiada no benefício de Jeonwoo, então repará-lo foi mais rápido do que quando eles criaram Kine. O lado de fora continua sendo o melhor lugar. Jeonwoo saía do relógio de bolso frequentemente para andar pelo lugar. Ele estava tão cheio de energia que estava claro que todos os seus medos de não acordar de novo não tinham mais importância. Ele se metia tanto no que eles estavam fazendo que Enova, que estava tentando entender o relógio de bolso, explodiu. Sai daqui, sua peste! Claro que Jeonwoo não obedeceu. Além disso, era um alívio que ele não podia se mover para muito longe do relógio, senão, ele provavelmente sairia andando pelo território sagrado inteiro. Depois dessa pequena comoção, o relógio de bolso foi reparado. Tic-toc. Por baixo do vidro do relógio, os ponteiros finalmente estavam apontando para a hora certa. O ponteiro do segundo se movia, cada clique que ele dava era evidência de que o relógio estava funcionando perfeitamente. O único número que eles deixaram para trás era o 12, para que sua forma original não desaparecesse para sempre. Olhando para o relógio agora, eu percebi o quanto eu sentia saudades deles. Jeonwoo deu um enorme sorriso, esfregando o relógio de bolso.
Seu sorriso vacilou um pouco enquanto seus dedos tocavam o relógio. Ele não podia tocá-lo com seu poder da alma, mas o fato de que ele tinha morrido finalmente entrou em sua cabeça. Porém, Jong-woo não mostrou nenhum sentimento e virou o relógio com um sorriso brilhante para olhar para as letras familiares. JWK. Quando olhava para isso, eu sempre me perguntava quando você cresceria. Yeon-woo franziu a testa. Ele não tinha nada a dizer. No passado, ele realmente não sabia de muita coisa e quando tentou estudar, foi uma provação horrível. Então você foi para a África com os militares. Várias coisas mudaram, não é? Jong-woo e Yeon-woo tiveram várias conversas depois que Jong-woo saiu do relógio e ele finalmente entendeu o que tinha acontecido durante o tempo que ficou desaparecido. Ele pensou que várias coisas tinham mudado. 5 anos na Terra eram um longo tempo e ele ficou interessado nas coisas que Yeon-woo experimentou na torre. Jong-woo não esperava que Yeon-woo encontrasse na Pedra da Alma, já que as formações dentro dela eram complexas demais e seus segredos não podiam ser desbloqueados tão fácil. Ele ficou surpreso de ouvir que Yeon-woo usou a Pedra Filosofal que estava em seu coração. Ele não tinha deixado nenhuma informação sobre a Pedra Filosofal nas peças ocultas. Na verdade, Yeon-woo conseguiu realizar várias coisas sozinho, como encontrar Vigrid e desenvolver o corpo de dragão divino demoníaco. Jong-woo pensou que mesmo se ele não deixasse nenhuma informação para trás, Yeon-woo conseguiria ficar forte sozinho, apesar de levar um pouco mais de tempo. Esse é o meu Young. Era a cara do Yeon-woo fazer isso. Young, o quê? Jong-woo finalmente tomou coragem para fazer a pergunta que estava relutante em fazer e a nossa mãe. Apesar de não estar esperando por isso, ele achou que Yeon-woo só iria atrás dele depois de chegar no 50º andar e obter o Elixir. Ele estava hesitando, porque achou que Yeon-woo teria voltado para a Terra para curar a mãe deles imediatamente. Enquanto esperava por uma resposta, seu coração martelava em seu peito. Ela se foi em paz com uma voz calma, e Yeon-woo deu a Jong-woo a resposta que ele tanto temia. Oh! Ela acreditou em você até o fim e sempre sorria porque não queria parecer triste quando você voltasse. Entendo. Jong-woo cerrou os punhos. Uma sombra apareceu em seu rosto e Yeon-woo não conseguiu ler sua expressão. Ele fingiu não ver nada e se virou. Os ombros de Jong-woo tremeram, então ele levantou sua cabeça, se recompondo. Ele não parecia mais triste e seus olhos determinados deixavam claro que ele tinha acabado de tomar uma decisão. Fiquei sabendo que eu tenho uma filha. Bran já tinha contado a ele. Jong-woo não parecia perturbado por ouvir sobre sua filha. Ele provavelmente aceitou esse fato e estabeleceu um novo objetivo. Embora ele não tenha conseguido salvar sua mãe, a vontade de pelo menos salvar sua filha ajudou Jong-woo a continuar em frente. Eu fui um filho terrível, mas quero ser um pai como a nossa mãe foi para nós. A mãe deles os amava do fundo de seu coração e Jong-woo queria ser como ela. Então ele enfatizou cada palavra. Eu quero viver de novo. Yeon-woo olhou para seu irmão mais novo. Eu quero abraçar a Secha como a nossa mãe nos abraçava. Você acha que isso é possível? Capítulo 364, Asas Celestiais, 2, o olhar de Jong-woo estava intenso. Conviver de novo. Você não quer dizer o mesmo caso do Bran, não é? Isso. Jong-woo assentiu. Eu quero tocar a Secha com as minhas próprias mãos. Bran originalmente era um deus e usava um corpo de homúnculo para se mover nos andares inferiores, mas ele só se movia de um receptáculo para o outro. Por outro lado, Jong-woo sempre foi humano e era natural ele querer um corpo físico. Além disso, Yeon-woo sabia de outra coisa que Jong-woo queria. Ele provavelmente quer envelhecer com eles. Jong-woo queria compartilhar suas afeições com Ananta e Secha, rir e andar com elas como uma família normal. Essa era a felicidade que Jong-woo queria. O período de tempo em que eles foram mais felizes foi quando estavam com sua mãe. Seus dias eram cheios de risadas, mesmo sendo pobres. Você acha que é possível? Jong-woo olhou para Yeon-woo cuidadosamente. Sua atitude despreocupada tinha desaparecido. Ele sabia como o seu pedido era ridículo.
Parecia ser algo que só acontecia em lendas ou mitos e ninguém nunca conseguiu fazer isso antes. Invocar a alma de um morto ou ressuscitar uma pessoa que acabou de morrer já eram milagres. Jong-woo já tinha morrido faz tempo e seu corpo não existia mais, então ressurreição não era mais uma opção. Além disso, a alma de Jong-woo estava na pior condição possível e mesmo se ele fosse para o além, seria improvável ele conseguir reencarnar. O fato de que ele consegue vincular almas e manipulá-las já é um poder ridículo. O sorriso amargo não desapareceu do rosto de Jong-woo enquanto ele fazia seu pedido. Ele sabia que estava sendo egoísta, pois já era um milagre ele ter conseguido sair do relógio de bolso. Ele tinha perdido a sua característica mimada, mas ver seu Yun de novo provavelmente fez ela voltar. Talvez. Jong-woo arregalou os olhos. É possível. Sério? Yeon-woo concordou lentamente. Não tenho certeza, mas deve ter um jeito. Ou podemos criar um. Yeon-woo tocou na algema e no grilhão em seu punho e tornozelo. O rosto de Jong-woo se enrijeceu. Ele tinha ouvido sobre o poder que Yeon-woo ganhou subindo a torre de um ser que Jong-woo nunca imaginava que existia enquanto repetia o benefício e descobria os segredos da torre. Yeon-woo estava falando sobre usar o poder do Rei Obscuro. O único item que falta do conjunto do Rei Obscuro é o grilhão de madeira. E para consegui-lo você precisa de Kinei, não é? Sim, mas Hades não vai dá-lo a você tão fácil assim. Yeon-woo assentiu. Eu preciso me destacar nas batalhas para recebê-lo como recompensa. Agares encara você e o seu irmão. Choque toma conta do rosto de Agares. Agares sai pulando e gritando. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Ele voltou. Finalmente. Finalmente. Os dois irmãos. Depressa, aceitem. As mensagens de Agares foram bloqueadas com a autorização dos outros deuses e demônios. Porque aquele desgraçado do Agares está tendo um ataque tão cedo de manhã. Ignore ele. É sempre assim. Agares libera o bloqueio com a autorização dele. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Eu tenho um. As mensagens de Agares foram bloqueadas por um tempo com a autorização dos outros deuses e demônios. Os deuses e demônios votam sobre o destino de Agares. O resultado da votação foi unânime. A habilidade de Agares de falar será removida por alguns dias. Agares pula pelo lugar, dizendo que está sendo injustiçado. Vimalacitra está interessado no que você vai fazer no Tártaro. Cernunno abençoa o seu espírito que deve estar cansado do ambiente severo do Tártaro. Todos os deuses da morte estão te observando. Todos os demônios da morte estão te observando. Todos os deuses da guerra esperam pela sua vitória. Todos os demônios da morte pedem para que você comece a agir. De qualquer forma, Jong-woo balançou sua cabeça para Agares que ainda o cobiçava. Parecia que ele tinha algo para dizer, mas provavelmente era algo sem sentido, como sempre é bem fraco, mas estou sentindo uma quantidade ridícula deles. Ele chacoalhou a cabeça para o número de olhares em Yeon-woo. Ele também foi uma pessoa que atraiu o interesse de vários deuses e demônios e até recebia mensagens deles, mas ele nunca viu tantos deuses e demônios interessados em um jogador. Jong-woo estava sem palavras, especialmente considerando como os jogadores eram desesperados para chamar a atenção de um deus ou demônio inferior. E dessa vez, eram os deuses e demônios que estavam desesperados. Ele podia adivinhar mais ou menos que tinha facilmente 3.000 deles ali. Quantos poderes você tem? Espera um pouco. Yeon-woo abriu uma janela e verificou a quantidade de poderes. São 3.702. Não 3.703, 3.704. Parecia que o número de poderes estava aumentando a cada segundo. Yeon-woo não parecia interessado neles, mas Jong-woo estava preocupado. Você não fica cansado? É difícil. Felizmente o meu corpo está aguentando, mas vai ser difícil quando você precisar lutar. Yeon-woo concordou. Ele conseguia aguentar 900 canais com seu corpo de dragão divino demoníaco e até conseguiu matar Astreu. Mas agora, com 4 vezes mais poderes, era difícil de descrever pelo que ele estava passando. Mais poderes não significava meramente que ele tinha mais canais.
Ele também tinha que aguentar a pressão de mais olhares que estavam além do número de poderes. Se ele não tivesse o corpo de dragão divino demoníaco, ou se seu nível ou sua alma fossem inferiores, a identidade de Yonvou já teria sido esmagada pela presença desses seres sobrenaturais. Ele não conseguiria ajudar muito se fosse para a guerra assim. Na verdade, ele estaria até mais fraco do que quando matou Astreu. Você não vai conseguir se destacar nas batalhas assim. Yonvou assentiu. Ele já tinha decidido participar da guerra e queria ressuscitar Yonvou. Ele não queria só ter uma oportunidade para conversar com Yonvou por alguns minutos ou horas por dia. Ele queria beber com ele a noite toda ou andar ao seu lado mesmo sabendo que iriam brigar. Ele também queria dar a Yonvou a liberdade de andar sozinho. E acima de tudo, ele queria ver sua preciosa sobrinha, Secha, sorrindo. Ele queria ver ela e Ananta vivendo felizes com Yonvou. Para fazer isso, ele precisava pegar tudo que possuía e fazê-lo ser completamente seu. O hardware é ótimo e o software é bom também, mas o tamanho do software está deixando as funções lentas. Yonvou estalou a língua, analisando precisamente a condição de Yonvou. O hardware do corpo de dragão divino demoníaco era incrível. Isso também era o que Yonvou também esperava. Seus limites iam tão longe que até a torre não podia calculá-los. Mas havia muitos programas e pedaços de software parece que você pode conseguir calcular com o conhecimento dracônico se conseguir se acostumar com ele, mas não é fácil se Yonvou coçou sua cabeça e as habilidades de todas as peças ocultas estão simplesmente empilhadas em um canto. Depois de aprender a aura, Yonvou conseguiu organizar o controle de mana da asa celestial um pouco, mas ainda não foi o suficiente. Suas outras habilidades, como os olhos dracônicos divinos e caminho do vento o superavam. Então é por isso que você precisa das minhas asas celestiais. Isso mesmo, Yonvou conhecia seu corpo melhor do que Yonvou e ele imaginou que só teria uma solução. Ele precisava de um sistema para administrar tudo. Ele precisava de algo que organizasse de forma eficiente os pedaços de software que estavam brigando por supremacia e automaticamente ajustar os cálculos e processos. Ele precisava de um sistema operacional que gerenciasse de forma eficiente todos os poderes sem que ele precisasse usar consciência e amplificar as funções do seu corpo de dragão divino demoníaco. Felizmente, ele não precisava ir tão longe para procurar por um. Já que asas celestiais eram uma habilidade única de Yonvou e que ele acabou presenciando no 21º andar, ele achou que seria perfeita para usar como um sistema operacional. Asas celestiais era originalmente uma habilidade que aumentava os limites dos fatores dracônicos e os organizava com traços, poderes e habilidades. Isso não era tudo. Também era a melhor habilidade de buff e era por isso que seu número era 002. Embora ela tenha descido para o número 003 por causa das asas de fogo, ainda era uma habilidade excepcional. Na verdade, nem fazia sentido compará-la com as asas de fogo. Habilidades de ataque e habilidades de buff eram tão diferentes que era estranho dizer que uma era melhor que a outra. Se Yonvou conseguisse uma versão ajustada das asas celestiais que complementassem o seu corpo de dragão divino demoníaco, ele finalmente teria asas apropriadas. Ele não achava que isso era impossível. Asas celestiais eram uma habilidade criada por Yonvou, então se eles trabalhassem juntos, ele conseguiria recriá-la e transformá-la em algo igual ao caminho do vento ou às asas de fogo. As outras habilidades, poderes e traços que ele tinha também melhorariam e ele ficaria ainda mais forte. Jung. O quê? Você não sente nenhuma vergonha? Yonvou olhou para Yonvou com uma expressão cansada. Yonvou já tinha algumas habilidades que pareciam trapaças, mas ele ainda não estava satisfeito. Seu Jung continuava ganancioso como sempre. Por que eu sentiria? Yonvou bufou, cruzando os braços. Preciso ter todas as coisas boas. Essa sua personalidade. Yonvou balançou a cabeça. Seu irmão era pior que ele. Continua no próximo vídeo.